O ataque terrorista à redação do jornal satírico francês Charlie Hebdo, que deixou 12 mortos no dia 7 de janeiro, reacendeu a discussão sobre liberdade de expressão e os limites da imprensa. Dias depois, 1,5 milhão de pessoas saíram às ruas de Paris para prestar solidariedade ao jornal. Líderes mundiais e jornais de todas as partes do mundo manifestaram sua opinião sobre as publicações do Charlie, que foram consideradas ofensivas aos muçulmanos por alguns e simplesmente irreverentes para outros. E você, é ou não é Charlie? É sobre esta polêmica que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, com transmissão pela rádio e também pela TV Univale. Comigo hoje, estreando aqui no Viva Voz, o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Oi, Boa Daniel. tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale e também pela TV Univale. Você pode participar do programa através do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Para conversar sobre este assunto, nós convidamos a jornalista Vera Sommer, nossa colega aqui no curso de jornalismo da Univale. Obrigada pela presença, Vera. Imagina, é um prazer. Boa tarde a todos, ouvintes, e a vocês também. Vera, e a gente pegando o gancho, já aproveita e te pergunta, você é ou não é Charlie? Então, je ne suis pas Charlie, não sou Charlie, né? Mas, assim, eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter e talvez a gente tenha tido poucas oportunidades para fazer essa discussão. Por que eu não sou? Eu acho que a gente não pode aderir às cegas a algumas bandeiras, né? Empunhar, então, algumas bandeiras que a gente não conhece direito. E assim, e na onda, como a gente diz. E eu acho que isso aconteceu muito no Brasil, e inclusive no mundo, logo após esse atentado ter sido praticamente veiculado em tempo real. Então, eu acho que essa é uma questão. Não dá para entrar na onda. O que está acontecendo? Porque eu acho que, assim, a imprensa, qual é o principal papel da imprensa? Acho que é refletir sobre o que está acontecendo. Não dá para ficar aderindo, porque está comovido. Sim, são 12 jornalistas, né? Chargistas, pessoas que têm todo um background em relação à crítica social na França. Mas o que está por trás desse ato, desse atentado? E por trás também de toda essa crítica deles, irreverente, mas não menos intolerante. Né? Okay. Então, eu acho que, só para começar também, né? Daí Legal. A gente segue. Então, qual seria a sua visão a respeito dessa campanha Jesus Charlie? Porque passou, né, daquela coisa no primeiro momento e já vieram com camisetas, virou uma campanha mesmo. Eu acho que a gente não pode esquecer que a mídia espetaculariza muito, né? E isso é uma coisa que eu acho que é uma debilidade da gente. A grande mídia ou a pequena mídia, enfim, né? Eu acho que a gente espetaculariza porque dá audiência, porque comove, porque emociona, ou então porque polariza. Eu acho que nesse caso aí a imprensa foi conservadora. A imprensa foi o que ela na verdade é, um grande poder de se sobrepor a minorias, né? Então, tu levanta uma voz em prol, claro, de toda uma liberdade de expressão, mas e os ofendidos? Onde está a voz? Onde está o espaço para os ofendidos? Porque, assim, eu acho que vocês devem ter essa informação também. A França, e assim como a Europa como um todo, eles têm esse problema com os estrangeiros. E não é de hoje, gente. Então, os imigrantes que vêm das ex-colônias, isso tem na Inglaterra, isso tem na França, né? Então, na própria Espanha tem também. E aí, onde é que ficam essas vozes? Se tu vai me ofender porque eu sou muçulmano, ou porque eu tenho uma religião que é diferente da tua, e tu pode zoar da minha, não, mas tu não pode, assim, no sentido de gozação, em cima de Jesus Cristo e todos os preceitos do catolicismo. Agora, do Islã pode.
né? E inclusive a própria revista ou jornal, que na verdade a gente nunca sabe, porque deixa eu até mostrar jornal, que a gente tem uma revista. edição histórica aqui, que é após atentado. Sim, O André trouxe pra gente. E inclusive, de novo, usando uma imagem ofensiva. Ofensiva, né? Maomé na capa de novo. Então, eu acho assim, quando a gente lança as nossas armas, né? A nossa crítica, a gente tem que pensar nas consequências. Porque o atentado não foi à toa. São 6, pouco milhões de descendentes de argelinos, franco-argelinos na França, que aí são como retratados, como pobres, né, filhos de, né, vamos dizer assim, não reconhecidos como franceses, embora até tenham nascido na França. Inclusive os 2 meninos, eu digo meninos, enfim, mas tinham mais de 30, né? Os irmãos que foram abatidos, eu diria, pela polícia, num abuso de poder absurdo. Ninguém falou da polícia, gente. Ninguém. Nem tentou prender eles, né? Chegaram então, matando. assim, não teve julgamento. Não é contra isso que a gente dessa justiça cega. Então, assim, de novo, eu acho que é sempre o conservadorismo que fica exacerbado, né? Então, pela justiça, porque foi um atentado. Gente, as pessoas são abatidas porque são negras, as pessoas são abatidas porque carregam não sei o quê, porque estão com fome. Então, como é essa justiça e essa polícia, né? É bacana conversar sobre isso, porque no fundo a gente começa a tentar descascar essa cebola que vem em várias camadas, né? Porque uma coisa é a publicação, é o ato da imprensa que foi de deboche, que teve toda essa postura que pode ter sido ofensiva, com certeza. Agora, por outro lado, lógico que existe o atentado, o ato físico da violência que aconteceu por conta disso, né? E eu acho que aí é que dá um nó e que as pessoas acabam sem entender direito como se posicionar. E eu acho que bacana você estar aqui para a gente tentar compreender, já que você também tem estudado bastante essa questão do sensacionalismo e de como a mídia lida com tudo isso, né, Vera? Como é que você vê essas duas coisas que se confundem? E, especialmente, aí vou chegar na manifestação que veio logo depois, que eu acho que aí é que criou-se a onda pós-atentado, essa edição que a gente já viu, que continuou com a postura do jornal. E todo aquela multidão que foi às ruas. Aquela multidão foi às ruas por quê, então, Vera, na sua opinião? Eu acho que foi a manifestação de como é que eu vou dizer assim, da busca da preservação da identidade. Então, nós somos franceses nativos, nós somos católicos, por exemplo, né? E isso que aconteceu não pode permanecer ou se repetir. Agora, só voltando um pouquinho, que senão eu acabo esquecendo de falar, essa mesma revista já tinha sofrido atentados anteriores. Em 2011, ela simplesmente foi incendiada e já era num ato de repúdio a forma com que vinha tratando os muçulmanos. Tu entende? Então, assim, não é uma coisa gratuita. Vamos voltar para 2001, para as Torres Gêmeas. Gente, aquilo ali é uma demonstração de quê? De indignação, porque há uma invasão da soberania dos outros países por parte do Ocidente, que vem se repetindo há décadas, né? Eu diria até séculos, sei lá, né? Mas, enfim, o nosso ano é diferente. E o Oriente é sempre visto como exótico, o diferente. O que o ocidental prega e segue e tem como comportamento, parece que é o centro, o certo, é o que se espera, é o civilizado, o resto é barbárie. Gente, mas de que visão vem isso? De uma visão etnocêntrica, como a gente fala, ou egocêntrica, né? E a gente tem que ter essa crítica. Tem vários estudiosos, tem o Robert Sturr e a Hella Schorat, eles têm um livro que fala assim, a crítica à visão eurocêntrica, porque é isso que a Europa faz. Tu entende? Não existe o angolano, não existe o judeu, não existe o turco, no sentido de... Nem estou falando na Europa como um todo, mas se a gente pensar na própria França, né?
Aí, liberté, fraternité... Só no nome. Onde estão esses preceitos, né? Que foi por isso que houve toda uma revolução, muito lindo, muito digno, mas isso já é passado faz um tempo. E onde estão, vamos dizer assim, as minorias? O que fizeram da Revolução, né? Isso, o que fizeram, porque essa é a questão. Sempre acaba se impondo um modo de vida, um American way of life, o modo de viver na França e de Paris, que tem todo aquele glamour. Mas não é assim, né, gente? A gente sabe também, como de resto, nos Estados Unidos e na própria Europa, quem é que faz o trabalho sujo? E aí eu estou falando assim, o subemprego. Lógico. Aqui não é que é invisível socialmente. É invisível. Um texto que repercutiu, né, nas mídias sociais é o do Leonardo Boff, o teólogo. Ele diz que uma das defesas comuns ao estilo do Charlie Hebdo é dizer que eles também criticavam católicos e judeus. Se as outras religiões não reagiram à ofensa, isso é um problema delas. Ninguém é obrigado a ser ofendido calado. Você concorda com essa afirmação? Não, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Como é que tu vai te manifestar? Qual é o espaço que tu tem? Se primeiro tu não existe. Assim, só pegando o mesmo episódio. Tu não existe. Como assim, muçulmano? Quem tu pensa que tu é? Né? E olha só, esses mesmos sujeitos foram abatidos e aí disseram que eles mesmos tinham matado uma outra pessoa, né? Lá. Já jogaram Então, mais assim, mataram reféns que esses mesmos suspeitos... Olha só, é o que nós vemos na nossa imprensa. Os suspeitos já são mortos. Eles não têm uma chance de dizer, pera, só um pouquinho, posso falar? Não. É por causa do ato, né, radical, extremo, de ter matado 12 pessoas. Mas, gente, é isso que eu estou dizendo. Tem uma hora que o copo transborda. Tem uma hora que o limite surge. E aí ele surge com uma força, com uma violência incontida. E é isso, na verdade, que tem acontecido, né, nessas manifestações aí. Eu não sou favorável, óbvio, mas eu acho assim... Se eu me sinto ofendido, onde é que eu posso buscar espaço para falar? Será que a própria revista daria? Como eu já falei, se tu não existe... Que eu acho que essa é a questão. Eu nem considero que há. Não, imagina, eles têm mais é que aceitar, porque moram aqui, quem manda aqui é a gente, nós que somos nativos. Então, tem essa coisa do estrangeiro que nunca é. Ele está, assim, sempre numa borda, né, numa fronteira de ser tolerado, mais ou menos. Essa é a questão. Então, existe toda uma questão econômica em jogo, mão de obra, né, lugar para trabalhar, que as pessoas dizem, não, mas como é que os caras vêm? Vocês já viram fila em aeroportos, só para dar um outro exemplo, na Europa? Os outros. É bizarro. Vocês entendem, Europeus gente? E outros. Essa é a visão. É complicado. Essa é a visão. Os outros são os outros, nós somos os caras. Então, não existe essa diversidade, não existe a tolerância. Então, se os outros se sentem ofendidos, se sentem ofendidinhos. Foi só uma piadinha. Não, mas só um pouquinho. Eles brincaram com uma imagem que, de acordo com a religião deles, sequer poderia ser jamais exposta. Então, assim, é como, sei lá, cuspir o Cristo, tu entende? Ou, sei lá, uma grande ofensa na cultura Mas não, islâmica. A gente pode, porque a gente é daqui, no sentido de ser de Paris e estar na revista. Não, a liberdade de imprensa devia ter limites, porque se tivesse havido limite antes... Nem estou falando censura, né, Lígia e Daniel? Mas eu estou falando assim, se houvesse uma coibição dos abusos, a imprensa não se sentiria tão à vontade de fazer. Sabe que alguns comparam essa revista, esse jornal, com o Pasquim, da década de 70, que foi a época que a gente viveu a ditadura plena. Mas, gente, eles tiveram que responder porque eles faziam no Pasquim. Como que uma revista dessa, alguém vai... Vamos supor que eles quisessem entrar com um processo contra a revista. Gente, isso é grana? Quem é que vai defender? Não. Né? Quem é que pega uma causa dessas?
Vera, a gente vai fazer um intervalinho, mas já vamos deixar essa reflexão aí no ar e vamos falar, quem sabe, um pouquinho mais sobre essa analogia entre o Pasquim e o Charlie Hebdo. É sobre isso que nós estamos falando aqui com a professora Vera Sommer. Já estamos de volta. Hoje nossa conversa é sobre o atentado contra o jornal Charlie Hebdo, que aconteceu no começo do ano. Nós estamos conversando com a professora Vera Sommer, jornalista estudiosa também sobre esses assuntos, né, Vera? Vera, eu vou retomar o tópico que a gente deixou no último bloco. A gente estava comentando sobre o Pasquim. É possível comparar a postura do Charlie com o Pasquim, que atuou aqui no Brasil? Sim, é muito legal isso, porque assim, o Pasquim, ele cumpriu, vamos dizer assim, um papel extremamente importante de fazer uma crítica que pudesse não ser compreendida pelos censores. Então, era uma crítica inteligente, sutil, gente. Não que às vezes não houvesse exageros. Os palavrõezinhos e tal. Mas assim, se a gente pegar o Pasquim, eu acho que a gente pode estudar o Pasquim e fazer essa comparação, né? O Pasquim, ele trabalhava com várias questões e tinha uma picardia não tão venenosa, justamente porque ela era mais sutil. Porque se não fosse sutil, o que ia acontecer, gente? Censura não saía. Censura, primeiro, havia censura prévia, Sim. né? Uhum. Então, eles tinham que driblar a inteligência, que, na verdade, muitos censores não tinham nem conhecimento, né? Perfeito. Para que a crítica passasse. E eu acho que talvez seja essa a questão assim, o ponto-chave do Charlie Hebdo, né? Eu acho que ele era muito direto, muito escrachado. E aí é ofensivo. Vocês entendem? Passa do limite. Não que eu seja, assim, do politicamente correto, mas eu acho que tem coisas, gente, que a gente tem que pensar. Os outros não pensam como a gente. E a gente tem que respeitar essa separação, esses valores. Porque se a gente prega a tolerância, ela começa pela gente. Sim. Então, tem uma estudiosa que ela, na verdade, me abriu muitos olhos, que é a Júlia Kristeva. Ela também trabalha com psicanálise, né? E o livro dela é Estrangeiros para Nós Mesmos. Significa que nós não toleramos o diferente. A gente quer, mas a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar o que não pensa como a gente, o que não se veste como a gente, o que não fala como a gente. Os próprios regionalismos são o quê? Motivo de piadinha. E eu falo para os alunos em sala, porque como eu tenho descendência alemã, a minha primeira língua, então minha língua mátria, né? Pátria, era o alemão. Mas era um alemão dialeto já. Certo. E eu me lembro, eu entrei na escola zoada o tempo todo. Então, eu era conhecida a menina que falava arroz, vamos brincar de roda. Então, a gente tem até hoje, imagina, né, nas colônias pessoas italianas, alemãs, E com essa nova leva de imigrantes, né, que vem pro olha Brasil só, e os tal. próprios japoneses passaram por isso. A gente tem vários filmes retratando e outros trabalhos, né, nessa área, né? Os polacos, os poloneses, na verdade, né, muito ali no Paraná. Então, se a gente observem a dificuldade que a gente tem de lidar com as diferenças. E a Europa, com aqueles países tão pertinhos uns dos outros, tudo bem, temos o euro, uma moeda comum, que na verdade é um problema para alguns países, como por exemplo o próprio Portugal, né? Então, vamos dizer assim, há um problema de emprego, de subemprego, eles estão vivendo a crise. Não pense que a crise lá da Grécia ainda não está refletindo e nós estamos sentindo ela mais hoje do que antes, né? Então, essa questão, vamos dizer assim, cultural acaba indo para a econômica, para a política, e aí, gente, a coisa começa a complicar, porque inclusive os próprios órgãos de justiça, eles são meio cegos para isso. Em relação, inclusive, ao Charlie Hebdo foi isso também. Né? Os processos que haviam sido, né, havia tido contra eles de abuso, de excesso, fecharam de piadinha, gente, eles não levaram nenhum processo contra. Sempre a justiça foi favorável a eles. E aí? Tu entende? Então quer dizer que a comunidade muçulmana chegou a se
posicionar contra judicialmente ao Em Charlie alguns antes? momentos, mas é que a coisa não anda. Uhum. Vamos pegar o nosso STF. Tu entende? Tem um... É ali, esbarra ali, daí para onde vai. Gente, é óbvio que as coisas nem sempre vão até lá. E quando vão, Lisa, e quando vão, Daniel, leva anos. E aí é uma sangria, ali tu tem que pagar honorários, isso não é para qualquer um. E vocês sabem que tem eu até peguei esse dado até para trazer, houve um aumento de atos islamofóbicos desde o atentado de 70%. Uau, gente, olha. Vocês estão entendendo? O próprio discurso lá da Marine Le Pen era, dizia, vamos defender a nossa pátria, no sentido de nossa identidade. O que é isso? Okay. É como alguns pastores fazem contra os homoafetivos. Certo. Então, tu entende, tu faz o quê se tu tem a mídia? E eles têm? Claro. Tu usa a mídia para propagar as tuas ideias. E quando tu vê um monte de gente pensa igual, já está matando achando que pode. Agora, Vera, ao mesmo tempo também houve muito oportunismo, né? Especialmente na marcha, que uniu facções muito diversas, né? No mesmo ato ali. Como é que leitura você faz disso, né? Quem tirou proveito do quê? Como é que você vê esse momento? Eu diria que todos, né? Com exceção, claro, da comunidade muçulmana. Porque se a gente observar a própria revista, foi motivo de curiosidade maior, não só lá, no mundo todo. Quem nunca tinha ouvido falar da Charlie Hebdo, levou. Queria saber o porquê, né, disso meu tudo. Deus, mas que revista é essa? Teve gente que nunca tinha ouvido falar. E aí todos levaram o seu pedacinho, o seu quinhão, Lisa. Então foi a direita, foi a extrema-direita, foi o centro, né? Foi o centro-esquerda, enfim, todos levaram porque eles se uniram vamos dizer assim, com uma bandeira que soa muito simpático para todos nós. Qual que é? Vamos defender nossos direitos, a nossa pátria, a nossa identidade. Estamos sendo agredidos profundamente. Estão matando jornalistas, lembra aquela comoção com aquele cinegrafista que morreu, com o Rojão, Lopes, né? Não, esse é mais recente, né? Sim. Vocês lembram? Claro. Houve uma comoção geral da própria FENAGE, dos próprios meios de comunicação. É que assim, eu acho que tem que separar, né? Aí a questão é... Aliás, eu tenho uma frase curtinha que eu gostaria de mencionar para que você também comente, que foi um editorial publicado pelo The Guardian, e eu acho que eles tiveram uma postura interessante. Abre aspas. A chave é a seguinte: o apoio ao direito inalienável de uma publicação formular seus próprios julgamentos editoriais não te obriga a fazer eco destes julgamentos. Então, como é que você entende isso? Então, foi isso que Vera? aconteceu, né, Lisa? É isso que eu estou falando. É que como não teve nenhuma visão crítica, como ninguém se posicionou contra, porque aquele momento era, vamos junto, de comoção, 12 pessoas foram assassinadas de uma maneira brutal. E foi televisionado, né? Tinha vídeo mostrando... Gente, em tempo real. Eu lembro que eu estava em casa e eu disse assim, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Então... A mídia sabe usar, gente. E é óbvio que os políticos, os dirigentes, aí eu estou falando dos outros, né? Também. Claro que um jornal como esse pensou, mas vamos pensar um pouco qual é a nossa ter uma postura menos. Uma postura de um veículo mais sério. Não dá para brincar como foi na internet, vocês viram nas redes sociais, todo mundo era Charlie. Todo mundo era Charlie. Como assim? Todo mundo nem sabe quem é, manja aquele cara que diz sim, eu vou. Tu sabe onde é que nós estamos indo? Tu sabe o que a gente está falando? Eu tô. Também vou. Porque é aquela coisa da superficialidade, da instantaneidade e da falta da crítica. Claro. Bacana. Por que o massacre teve toda essa comoção, assim, essa repercussão pelo mundo, se na mesma semana o Boko Haram matou mais de 150 pessoas na Nigéria? Quer dizer, as vidas têm um peso. E eu me lembro, assim, só aproveitando,
teve também um abate, eu diria, né? Um massacre eu acho que era mais de 10 meninos na Bahia, pela polícia da Bahia. Sim. Não saiu uma linha. É verdade. Não saiu uma linha. Então, aí nós podemos falar de novo do agendamento, da Agenda 7, que é uma teoria, né? Do Macombs e do Shaw, que fala o seguinte: a mídia agenda e desagenda o que lhe é interessante, o que vai vender, o que está todo mundo ligado, né? E coisas mais polêmicas que exige dela própria um posicionamento mais crítico, que ela faz? Vamos deixar, não vamos falar sobre isso agora, porque vamos aproveitar esse momento, né, de comoção mundial e vamos faturar, gente. A gente não pode não perceber isso. Sim. Então, esse outro fato não era interessante. Não, naquele momento não era o que ia vender. Tu entende? Porque aí temos racismo no Brasil. A gente faz de conta que não tem. E não é só o racismo do branco e contra o negro. Existe do próprio negro contra o negro, né? Assim, eu não me reconheço mais como negro, por exemplo. E isso porque, sim, gente, meu Deus do céu, não tem vez, não tem hora em que o sujeito que é negro é o vagabundo, é o desempregado, é o violento. A violência não está na cor. Legal. Vera, a gente tem 1 minutinho só para tentar ainda finalizar essa conversa bem bacana, que renderia muito. Mais, né? Mas, enfim, 2 coisas. Primeiro, a gente sabe que você tem um estudo bem interessante sobre o jornal Diarinho, né? Sim. Que, de uma certa maneira, tem uma postura também na contracorrente aí da mídia convencional, né? Queria que você tentasse falar sobre a importância de jornais como esses, e aí a gente inclui o Charlie, para a questão da liberdade de imprensa, voltando para essa nossa tema central, né? Como é que você vê a existência desse tipo de veículo para a liberdade de imprensa? Eu acho que fundamental para nós, principalmente Itajaí, região, né, próxima, porque é o jornal que fala da gente e fala como a gente, inclusive. É que a gente finge, mas a linguagem coloquial, ela existe e as pessoas compreendem pela emoção. Eu não preciso elaborar, raciocinar sobre uma manchete que fala os homens, sei lá, cortaram a cabeça, uma coisa assim, né? Ou então decapitaram, né? Aquela coisa que choca. É que a gente está acostumado a fingir, no sentido de que a coisa não é tão assim, mas ela é barbárie, né? E eu acho que o jornal tem o papel, não diria de escancarar isso, mas cada um vende o seu peixe como pode. Mas ele cumpre um papel de identidade, né? De preservação do nosso espaço, de coisas nossas, cotidianas, de Itajaí, Navegantes, Balneário, e, claro, toda essa parte litorânea em que ele circula. Então, por favor, que ele consiga sobreviver, né? Muito bom. Vera, muito obrigada. A gente fechou aqui o tempo. Próxima vez te chamamos para outro assunto polêmico que envolva a mídia, com certeza. Sim. A gente conversou com a jornalista professora Vera Sommer. Obrigada, Vera. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Isso aí, a gente fica por aqui. Até o próximo Viva Voz.